Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um tema de estudo aqui, amém? E, primeiramente aqui, como eu sempre falei, vou estar aqui agradecendo alguns irmãos aí que têm aí estado comigo aí bastante tempo, outros que se inscreveram recentemente aí. Vou começar com o meu irmão Raimundo Nonato. Raimundo Nonato, da Bahia, disse que é do canal do irmão Geraldo, disse que conheceu o meu canal e disse que já estou inscrito. Muito obrigado por você estar inscrito aí, meu irmão. E você diz aqui bem claro, eu acompanho o irmão Geraldo. Então, abençoados, eu sempre falo aqui o seguinte, se você é inscrito em algum canal e é fiel a esse canal, entende? E não inscreve nos outros canais, porque é fiel a um canal, meu irmão, se inscreva, abençoados. Se inscreva. Porque estamos todos aí em prol a uma só coisa, levar o evangelho da graça de Deus a quanto mais pessoa possível. Irmão Geraldo, Elcio Jesus, Luca Medeiros, Carlos Gomes, André Pimentel, o irmão Orlando, o irmão Cristiano, todos nós estamos aí trazendo a cada dia o evangelho da graça de Deus. E se você é fiel a um desses canais, não tem problema se inscrever em outro não, meu irmão. Você não vai deixar de ser fiel. Você não vai deixar de ser fiel a esse canal. Você vai continuar sendo fiel. Você vai estar, na verdade, ajudando o crescimento da graça de Deus. Porque todos nós estamos aqui para isso. Para o crescimento da graça de Deus. Você vai estar ajudando aí o crescimento da graça de Deus. Amém? Então, eu peço vocês, se inscrevam, principalmente nos canais pequenos, para ajudar a gente a crescer e levar essa palavra a quanto mais pessoa possível. Amém? Então, é isso aí. Muito agradecido aí, irmão Raimundo Nonato, por ter aí se inscrito no meu canal. Irmã Cláudia Quirino Correia, irmão José Joelan, irmão Braulio Martins, irmão José Adão, irmão Fernandes Lani, né? O irmão Joelso disse que já estou escrevendo no canal nesse momento. Ô Glória, seja bem-vindo. Irmão, muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço, tá? Por você estar aí junto conosco, fazendo parte dessa família maravilhosa da graça de Deus e ter se inscrito aí. Irmão Braulio Martins diz que é do Salgueiro, Pernambuco. Disse, graças ao Eterno por ter nos iluminado a mente e o entendimento em nossos olhos, né? A glória, glória, irmãos, graças sempre ao Eterno e ao nosso Pai. Amém, meu irmão Braulio Martins, de Salgueiro, Pernambuco. Essa graça realmente é maravilhosa, amém? É maravilhosa e realmente está aí nos iluminando a cada dia, nos mostrando a verdade a cada dia, amém? Irmão José João, estou contigo aí já há muito tempo. Estou contigo aí já há muito tempo. Irmão José João, já conheço ele há muito tempo, né? Que eu escrevi direto aqui, então estou me confundindo. Né? Tô te devendo a explicação do versículo aí, foi eu que falei para ele. Irmão José João, estou te devendo uma explicação aí daquele versículo que você me pediu, mas aguarde aí que logo, eu tendo um tempo, vou responder a todos vocês aí. Irmão Lani Fernandes é de Porto Velho, Rondônia, né? É de Porto Velho, Rondônia. Graça e paz, meu irmão. Seja sempre bem-vindo. Amém? Então é isso aí. O tema desse estudo acabou a graça? Agora estamos no reino de Cristo?
Como disse aí, irmão lá de Moçambique, agora não é mais graça, não, agora é reino eterno. E ele saiu da graça, começou tão bem, aí começou a pegar o reino eterno, a graça havia acabado, começou o reino eterno, igual esse irmão aqui que falou que agora não estamos mais em graça, mas estamos no reino de Cristo. E ele começou, esse lá de Moçambique começou muito bem, daqui a pouquinho, agora se intitula ateu. E está pregando contra a Bíblia, contra tudo que Cristo, né, fez lá no madeiro, né? E muitos aí estão nessa onda aí. Muitos estão aí tentando dizer que nós que estamos pregando a graça estamos aí criando uma nova religião, estamos aí trazendo o povo, né, para o caminho de Satanás. Estão aí tentando ridicularizar a graça de Deus, e nós que somos pecadores, que estamos anunciando a graça de Deus, essa palavra pregador, eu estou tirando do meu dicionário, estão tentando aí, entendeu? Dizer que nós, eu falo tentando porque eles não têm argumento. Dentro da palavra eles não têm argumento nenhum. Estão tentando, né? Estão tentando dizer que estamos criando uma nova religião, tentando dizer que estamos aí desviando o povo de Deus. Abençoado, o que nós estamos tentando, na verdade, é trazer vocês para Cristo. Que vocês ficam aí servindo a homens, servindo a pastores, e nós estamos aqui tentando trazer vocês para Cristo. E toda vez que você fala do irmão André, de qualquer outro que anuncia a graça de Deus, vocês não estão falando contra nós, vocês estão falando contra Cristo. Porque a graça de Deus é de Cristo, que trouxe para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fundamentou, e hoje estamos edificando sobre esse fundamento. Mas tem muitos aí que chegam aí, o do sistema religioso fica aí, né, dizendo que não é assim, está errado, isso aí é de Satanás, é a obra de Satanás, se está desviando, tem que voltar para a igreja, não ouve essas pessoas não, vem para a igreja, porque tem que sim, tem que batizar sim, tem que cumprir a lei sim. É pessoas que não conhecem nada de Bíblia. Aprendeu de pastor desviado da verdade, entende? E não conhece nada de Bíblia. Não conhece nada de Bíblia. Amém? Então, fica aí, não brigando contra nós, mas fica brigando contra Cristo. Porque o que trazemos aqui é o que Cristo trouxe ao apóstolo Paulo. E outros irmãos, fora do sistema religioso, vêm aqui dizendo que a graça acabou. Estamos no reino de Cristo. São todas pessoas desviadas da verdade. São pessoas desviadas da verdade, que não têm conhecimento nenhum bíblico. Abençoados, a graça de Deus é eterna. A graça de Deus começou em 70, não terminou em 70. Começou em 70 e ela é um evangelho eterno. O mesmo evangelho eterno que João diz no Apocalipse, é o mesmo reino de Deus que é escrito em Lucas, é a mesma graça de Cristo que Paulo de Tarso fala nas suas cartas. A graça de Deus, reino de Deus, reino do eterno, entendeu? Evangelho eterno, reino de Cristo. Amém? E é tudo uma coisa só. Está tudo falando da graça de Deus. São todas umas palavras só, falada por diversas pessoas diferentes. Então, cada um se expressa de uma forma diferente, mas está falando da mesma coisa. E o irmão André está fazendo esse estudo aqui agora. Se outro irmão vier fazendo o mesmo estudo, vai falar de forma diferente, vai explicar a mesma coisa
de forma diferente, talvez usando até versículos diferentes. Ninguém fala igual a ninguém. Então, surgiram essas várias falas, né? Graça de Deus, reino de Deus, evangelho do reino, evangelho eterno, reino de Cristo. Mas se refere a uma só coisa, a graça de Deus. É o que nós vamos ver aqui hoje. É uma coisa, é um evangelho só, dito por várias pessoas, e essas várias pessoas, cada um expressou de uma forma diferente. Mas quer dizer uma coisa só, a mesma coisa. Amém? Hebreus 7, 11, vou ler o 11 e o 17, está escrito assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico é aquilo que Moisés veio trazer para o povo judeu. É o mesmo que o sistema religioso evangélico segue hoje. É o mesmo vínculo doutrinário que o sistema evangélico segue hoje. Diz que Cristo é o seu Senhor, mas cumpre todas as normas de Moisés. Tem que batizar sim, tem que jejuar sim, tem que buscar o Senhor sim, são todas normas de Moisés, dizendo que Cristo é o seu Senhor. Isso é prostituição religiosa. É a igreja servindo a dois noivos. É prostituição religiosa. Amém? E esse evangelho, e essa lei de Moisés, esse sacerdócio levítico, a Bíblia diz que se a perfeição viesse através dele, através do sacerdócio levítico, através da lei de Moisés, pois em sua vigência o povo recebeu a lei. Né? Então, o sacerdócio levítico é a lei de Moisés. Se a perfeição viesse através dessa lei de Moisés, por que haveria ainda necessidade de se levantar um outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? É isso que a palavra está dizendo aqui. Se a lei fosse perfeita, se isso que vocês nos evangélicos vivem fosse perfeito, por que Deus levantaria um outro sacerdócio? É o que Paulo está tentando explicar aqui. Se fosse perfeito a lei de Moisés, isso que vocês, todos os evangélicos, seguem, o mesmo vínculo doutrinário de Moisés, se fosse perfeito, por que então que Deus levantaria um outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Tá entendendo? Cachorro aqui latino. Espero que não esteja incomodando vocês aí. Então significa que havia um sacerdócio segundo Arão e que se tornou ineficaz, como diz a palavra. Tendo se tornado ineficaz, se levantou um outro sacerdócio que seria eterno. Ah, irmão André, mas onde... Paulo não está falando aí que é eterno, não. Como é que você está falando que é eterno? O 17 está escrito, preste atenção. Pois sobre ele é firmado. Sobre ele é firmado. Sobre quem? Esse outro sacerdócio que veio tomar lugar do sacerdócio de Arão, o sacerdócio segundo Melquisedeque, está falando sobre ele, e pois sobre ele é firmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem tomou, assim, lugar de Melquisedeque? O Cristo. O Cristo. Yahshua Mashiach. Jesus Cristo. Ele tomou o lugar de Melquisedeque. E sobre ele está falando aqui. É firmado que tu és sacerdote para sempre. Está dizendo que Jesus, sacerdote para sempre. Quando se diz aqui para sempre, significa eternamente.
eternamente. Saiu a lei, entrou a graça. E nada mais além disso. Amém? Nada mais além disso. Mas a palavra em sentidos diferentes, significando a mesma coisa. Esse novo sacerdócio que veio segundo, né, a ordem de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque, perdão, o erro aqui. Esse novo sacerdócio que veio segundo a ordem de Melquisedeque, a qual Cristo é o sacerdócio eterno, igual a palavra está falando, pois sobre ele é firmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, está falando de Cristo. Esse novo sacerdócio, e qual Cristo veio trazer, na boca de várias pessoas, surgiu vários nomes. Graça de Deus, reino de Cristo, evangelho do reino, evangelho eterno. Amém? Mas está se falando a mesma coisa em palavras diferentes, por pessoas diferentes. Amém? Então, abençoados, depois desse novo sacerdócio que veio segundo a ordem de Melquisedeque, não se apresentou segundo a Bíblia. Não apresentou segundo a Bíblia. Nós não temos segundo a Bíblia. Você pode perguntar aí, procurar aí, né? E perguntar a outros pregadores. Não existe nenhum mandamento mostrando, nenhuma palavra, nenhuma carta de Paulo, mostrando que se levantou outro sacerdócio além da graça de Deus. Além da lei de Moisés, se levantou outro sacerdócio, o sacerdócio do Cristo. O sacerdócio do Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio da graça de Deus, do reino de Deus, do evangelho eterno. Depois dele, a Bíblia não mostra que se levantou nenhum outro sacerdócio além dele. Amém? Então vamos mudar da graça de Deus para o reino de Cristo, o reino eterno. Teria que ter um mandamento para explicar essa mudança. Porque quando se muda o sacerdócio, há também mudança de lei. A Bíblia nos ensina isso. Para mudar a lei de Arão para a lei de Cristo, que a lei de Arão era uma lei carnal, a lei de Cristo é uma lei espiritual. Para ver a mudança da lei carnal para a lei espiritual, a Bíblia nos ensina que houve mudança de sacerdócio. Houve mudança de sacerdócio. E a Bíblia não mostra essa mudança de sacerdócio além da graça de Deus. Como é que a graça de Deus acabou? Para a graça de Deus acabar, tem que haver uma mudança de sacerdócio para trazer um outro sacerdócio. Né? O sacerdócio aí do reino eterno. Não, abençoado. São tudo a mesma coisa. Está tudo falando da graça de Deus. Usado palavras diferentes por pessoas diferentes. Olha o que Lucas diz aqui, Lucas 16:16. A lei dos profetas, o próprio Cristo, o próprio Jesus, Yahshua, ele próprio falando para os fariseus, registrado por Lucas. A lei dos profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Então o próprio Jesus, falou aqui, boas novas significa evangelho, o próprio Jesus falou aqui, evangelho do reino de Deus. Paulo chama de graça de Deus, o evangelho do Cristo glorificado, o evangelho do Cristo ressuscitado, né? O próprio Jesus está falando evangelho do reino de Deus, evangelho do reino de Deus, evangelho do reino, evangelho eterno, evangelho de Cristo, reino de Cristo, tudo está se falando de uma só coisa, a graça de Deus, que Paulo edificou, né?
Paulo edificou, Paulo fez o fundamento e nós hoje estamos edificando sobre o fundamento. E todos tentam forçar a sua entrada nele. Amém? Então está anunciando aqui o fim espiritualmente testamentário da lei. É o que Cristo está aqui anunciando, registrado por Lucas. Lucas 16, 16. Ele está aqui anunciando o fim espiritual e testamentário da lei, dizendo que se encerrou, acabou a lei. Então, ainda havia ali um processo de mudança da lei. A lei espiritual perdeu seu vigor, mas Jesus ainda tinha que cumprir tudo que a lei e os profetas disseram que ele teria que cumprir. Depois disso, ainda havia um processo de mudança da lei física, porque o templo ainda estava erguido. O templo ainda estava erguido. Então a graça ainda não estava na sua plenitude. Havia ainda um processo, né, de mudança dessa lei física. O templo ainda tinha que ser destruído. Amém? Depois que essas coisas... antes dessas coisas acontecer, Cristo, antes do templo, né, ser derrubado, né, antes desse processo de mudança, né, da lei física para estabelecer, né, a graça de Deus na sua plenitude, antes desse processo, Cristo, 3 anos depois que foi morto no madeiro, ele em espírito ressuscitado, como diz Paulo, glorificado, como nós dissemos hoje, ele apareceu para o apóstolo Paulo na estrada de Damasco. E Paulo disse em 2 Coríntios 12, 4, né? Foi arrebatado ao paraíso e ouvi palavras indizíveis ao homem, que ao homem não é permitido falar. Indizíveis. Paulo recebeu palavras que ele diz aqui, indizíveis, em algumas traduções inefáveis. Amém? Mas no período em que o templo ainda estava erguido. Preste atenção, no período que o templo ainda estava erguido, Paulo recebeu essas palavras indizíveis, algumas traduções inefáveis. Indizível significa que foge ao esperado. O que foge ao esperado. O que foge àquilo que você conhece. É uma coisa extraordinária, incomum. Uma coisa que você nunca imaginou. Outras traduções estão inefáveis. Inefável significa uma coisa que se não pode nomear, não pode escrever, por razão da natureza humana, não pode ser compreendido com conhecimentos humanos. E Paulo diz aqui que ele recebeu, foi arrebatado ao paraíso, arrebatado aqui, lá ele fala no corpo ou fora do corpo, ele foi arrebatado em espírito. Foi arrebatado em espírito, e Cristo em espírito deu para ele essas palavras inefáveis, as palavras indizíveis, essas palavras que o conhecimento humano jamais poderia entender. Paulo era um homem estudado. E ele não disse que não poderia entender essas palavras com conhecimento humano, porque a graça de Deus, ela é conhecimento espiritual. A lei de Arão, dada por Moisés para o povo, era carnal. Era carnal, para dominar o povo nas suas ações carnais, para andar em retidão. O Evangelho do Cristo, a graça de Deus, o reino de Deus, reino eterno, vários nomes que é falado, é espiritual. É para ativar o seu eu verdadeiro, o espírito, para dominar essa carne, essa mente carnal. Amém?
Muitos ficam aí correndo atrás do diabo, fugindo do diabo, e outros correm atrás do diabo. Na verdade, o diabo é você mesmo, é sua mente carnal. É sua mente carnal. Amém? E quando Paulo começou o seu ministério, né, anunciando ali a graça de Deus, o tempo ainda estava erguido, meus irmãos. E Paulo começou ali a anunciar a graça de Deus. Essa graça de Deus, falado por Lucas, Lucas diz evangelho eterno. Na verdade, quem falou aqui foi o próprio Cristo, né? Relatado por Lucas, né? João diz lá no livro de João, evangelho eterno. Lucas diz evangelho do reino. João, evangelho eterno. Paulo, evangelho do Cristo. Às vezes ele fala Cristo ressuscitado, né? A mesma graça de Deus que falamos hoje, abençoado, em forma diferente por cada pessoa diferente, por indivíduos diferentes. Amém? Não existe isso, de que a graça acabou e agora é o reino eterno. Agora é o evangelho eterno. Acabou a graça de Deus, agora estamos no reino de Cristo. Não existe isso. Isso é bagunça. Isso é homens, amém? Com a mente ainda presa lá no sistema religioso. E se aborreceu no sistema religioso, agora está se aborrecendo também contra aqueles que pregam a graça de Deus, né? E fica aí tentando argumentar dentro da palavra erroneamente, que está com a razão. Apocalipse 14, vou ler 1, depois de 4, 7, diz: Então olhei, em diante de mim estava o Cordeiro. O Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, Jerusalém. Monte Sião significa Jerusalém, que era construído no alto, no monte. E com ele os 144.000 que trazia escrito na testa o nome dele e o nome do seu pai, o nome do Cristo, do Mashiach, Yahusha, e o nome do seu pai, Ial. Porque esses 144.000 aqui está falando do povo de Israel. O povo de Israel tinha nos seus nomes o nome, né, nome do pai. Todos eles levavam o nome do pai, Ial. Elias, o profeta Elias, o nome dele é Elial. O profeta Jeremias, o nome dele é Irmial. O profeta Isaías, o nome dele é Isaial. Né? O apóstolo aqui, Mateus, é Matitial. Tá entendendo? Então, eles levavam os nomes deles, né? Levavam o nome do Cristo e do Pai, porque o nome do Filho é o mesmo nome do Pai. A Bíblia diz que o Filho recebeu um nome acima de todos os nomes. Ele recebeu o nome do Pai. Yahusha significa Yah salva. Yah é o nome do Pai. Compreendeste? Esses 144.000 que trazia escrito na testa o nome dele, Cristo, e o nome de seu Pai, o Criador eterno. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e segue o Cordeiro, pois onde quer que ele vá, se contaminar com mulher, não significa mulher, uma pessoa fêmea, né? Em que você vai ali namorar, noivar, casar. Não é isso que está falando. Essas mulheres está falando sobre seguir outras congregações diferentes que não é a de Cristo. Por exemplo, não existe no alfabeto hebraico a palavra igreja. Não existe. Igreja, né, é uma palavra que veio, né, para nós aí do latim, do grego. Iglesias, e no nosso alfabeto inglês, português veio igreja. Entende? Não existe na concepção hebraica a palavra igreja. Existe a palavra hebraica garral, que significa congregação. Então, igreja são pessoas que se reúnem para congregar em algum local.
Entende? Esse é o entendimento hebraico. Então, aquelas pessoas que estavam congregando ali para aprender as coisas de Cristo, estavam seguindo a Cristo. Mas existia congregações diferentes que se reunia para pregar contra Cristo. Tinha os fariseus, saduceus e vários outros eus por aí. E como é o dia de hoje. Existe hoje nós, a Igreja de Cristo, e várias outras chamadas igrejas evangélicas, né? Pentecostais aí, que são outras mulheres. Então quer dizer que esses homens aqui, eles seguiram o Cristo sem se contaminar com outras falácias religiosas. Igual hoje, nós temos que viver em graça e não deixarmos nos contaminar com essas outras doutrinas aí, evangélicas, que estão por aí. Amém? Ele diz que nós estamos criando um novo evangelho. Mas o evangelho da graça de Deus surgiu muito antes deles. Né? Muito antes deles. Ele diz que nós somos seitas. Mas a igreja evangélica também é uma seita. Quem criou a igreja evangélica? Foi Deus? Foi o Cristo? Não. Foi Martinho Lutero, que era um padre católico. Então, meus abençoados, antes de falar besteira, pesquise, estude. Então, esses homens aqui seguiram Cristo até o fim. Seguiram Cristo até o fim. Não se contaminando com essas outras reuniões que a Bíblia diz solenes, que, né, atacavam os seguidores de Cristo, como até hoje continua atacando, dizendo que serve Cristo. Está entendendo? Eles não contaminaram com mulheres, significa que eles não contaminaram com outros pensamentos, pois conservaram castos e segue o Cordeiro para onde quer que vá. Está falando daqueles seguidores de Cristo. Foram comprados dentre os mortos e ofertados como primícias a Deus ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. É quando nós pregamos a graça. Pegamos a graça aqui mostrando a verdade para o povo. Muitos não querem a verdade. Outros querem continuar na mentira dos seus pastores. Outros querem continuar na mentira lá, pagando seus dízimos, acreditando no perda de salvação, acreditando no inferno, acreditando no diabo. Mentira! É como se fosse um grupo de criancinha sendo enganado pelo bicho-papão. Nós que viemos aqui mostrar a verdade dentro da Bíblia, né? Eles acham que fala que nós somos seitas. Nós somos de Cristo, abençoado. Nós somos de Cristo. Amém? Nós somos de Cristo. E falamos a verdade de Cristo. Quando você fala que nós estamos inventando uma coisa, ou mentindo, ou enganando, você não está falando contra nós, você está falando por Cristo. Porque o que ensinamos e anunciamos aqui é segundo o Evangelho do Cristo, dado para Paulo na estrada de Damasco. Paulo recebeu lá aquela palavra inefáveis que ele falou. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Né? E vocês falam aí que nós estamos mentindo, nós estamos enganando. Então vocês não falam contra nós, estão falando contra Cristo. Então viu outro anjo, preste atenção. Então viu outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. João aqui já chama de evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, de toda a nação, tribo, língua e povo. Aqui está falando não só para o povo judeu, mas aqui está falando para o povo em geral, do mundo todo, que receber a graça de Deus. Que queira receber a graça de Deus, que tem sede da verdade. Aquele que fica preso no sistema religioso evangélico, porque é amigo do pastor, ou está querendo receber um cargo do pastor. Entendeu? Muitos estavam aqui conosco que saíram por causa de cargos, entendeu? Por receber salários.
Nós aqui pregamos de graça. De graça recebeis, de graça dai. Nós pregamos de graça. Não estamos aqui pregando para receber nada. Nem dízimo existe na nossa igreja, porque dízimo não é para cristão, é outra mentira que os seus pastores ensinam. Perda de salvação é outra mentira que os seus pastores ensinam. Você não perde a salvação. Medo do inferno é outra mentira que seus pastores ensinam. Inferno é sepultura. Todos nós iremos para o inferno, porque é sepultura. Então, várias mentiras que é ensinado para vocês, e vocês acham que estão corretos. Porque o pastor estudado, o pastor palestrante, o pastor estudou, bacharel, teologia, e você fica aí, né, exaltando o seu pastor, né, e ignorando a Cristo, não está acompanhando a obra que Cristo está fazendo hoje nos nossos dias. Ele fez naquele tempo para os judeus e continua fazendo hoje nos nossos dias, e está levantando pessoas aí para mostrar a verdade. E você está tapando o seu ouvido para não ouvir a Cristo, seguindo essas pessoas dizendo que a graça acabou. Hoje estamos no Evangelho Eterno, hoje estamos no Reino de Deus, hoje estamos na Pátria Celestial. E todas essas palavras significam uma coisa só: a graça de Deus. Que Paulo recebeu a graça de Deus, ainda havia a lei de Moisés. Então ficava a lei e a graça, a lei e a graça. Paulo ficava ali, né, se degradando ali, lei e graça, até o ano 70, quando o templo foi destruído e a lei foi revogada fisicamente. Ali, a partir de 70, a lei veio ser anunciada na sua plenitude. A lei não terminou em 70. Ela começou na sua plenitude. Perdão, a graça... O cachorro latino me desconcentra. A graça não terminou em 70. Ela começou na sua plenitude em 70. Amém? Ela começou na sua plenitude em 70. Ela não terminou em 70, começou em 70. Na sua plenitude, abençoado. Então, não siga essas pessoas aí, desviadas da verdade. A Bíblia é clara, está mostrando para você que é claro. Não mudou o sacerdócio. A graça acabou, agora estamos no reino de Cristo, na pátria celestial. Para que isso acontecesse, haveria de ter um outro sacerdócio. E a Bíblia não mostra que depois da graça houve outro sacerdócio. Porque a Bíblia nos ensina, entendeu? Para que um sacerdócio seja anulado, tem que haver mudança de sacerdócio. A única mudança de sacerdócio que a Bíblia nos mostra é a mudança da lei para a graça. E a graça é eterna. Sacerdócio é eterno. Cristo, sacerdócio eterno. Quer dizer, vamos voltar lá. Está dizendo aqui, vamos lá. Bom, onde eu estava? Pois sobre ele, sobre Cristo, é firmado, pois és sacerdote para sempre. Para sempre significa eternamente. Esse sacerdócio não acabou. Houve mudança de fala. Lucas chama de Evangelho Eterno, do Reino, né? Até expliquei para você que o próprio Jesus falou, né? No livro de João está o Evangelho Eterno. Paulo fala do Evangelho de Cristo, ou Cristo ressuscitado, entendeu? Mas tudo está falando a respeito da graça de Deus. Que João aqui está falando Evangelho Eterno. Viu outro anjo voando? Voando o quê? Sobre as nuvens. Quem viria sobre as nuvens? O Cristo. Não vai vir, abençoados irmãos evangélicos. Já veio. E João, que foi o último dos apóstolos, que morreu com 94 anos, no ano 100, ele pegou todo esse trajetório, desde quando Cristo estava em terra, homem com eles, até quando foi morto e ressuscitado.
João pegou toda essa trajetória. Então ele estava ensinando para aquelas pessoas ali que estavam ouvindo ele, que ele viu um anjo voando, uma figura de linguagem, porque ninguém viu Cristo vir sobre a nuvem. Ele veio em sinais, né? E João está ensinando para ele que viu esse anjo vir voando sobre as nuvens, voando pelo céu, sobre as nuvens. Ele tinha na mão o Evangelho Eterno. Evangelho Eterno. E esse Evangelho Eterno hoje está sendo anunciado, como diz aqui, né, a toda terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Essa palavra está falando a todos, não só lá do povo de Israel, mas como todo povo que aceitar a graça de Deus. E Deus hoje, nosso Deus hoje está fazendo essa obra hoje, nos dias de hoje. Levantando aqui no Rio de Janeiro, eu, irmão André Palhares, irmão André Pimentel, irmão Geraldo. Lá em Paraupebas, irmão Ivanildo Cruz. Lá na Bahia, o irmão Elcio de Jesus. Lá nos Estados Unidos, o irmão Orlando. Em cada local desse mundo, Deus está colocando, semeando ali, levantando pessoas para anunciar o Evangelho da graça de Deus. A obra ainda, né? Cristo ainda está fazendo a obra. Entende? Essa obra preparada de antemão, né? E ela está sendo preparada ainda. Porque muitas coisas ainda tem para fazer, meus irmãos. Ainda tem muitas coisas para fazer. Muitos ainda precisam ouvir essa palavra. Muitos ainda têm que se desviar dessas pessoas que ficam aí pregando coisas inconvenientes. Amém? O reino de Cristo, a graça de Cristo, o evangelho do Cristo glorificado, né? O reino de Deus é a mesma coisa, é a graça de Deus. Não acabou, continua aí eternamente. A palavra fala que é o evangelho eterno. Amém? Então, tome cuidado. Tome cuidado, abençoados. Se desvie. Paulo diz, acautelai-vos. Amém? Acautelai-vos. Tome cuidado com essas pessoas. Nem tudo que tem placa de graça realmente é graça. Às vezes é desgraça. Em vez de trazer conhecimento para você, vai te afastar a cada vez mais do conhecimento. Preste atenção. Amém? Então, você que está me vendo a primeira vez, me chamo André Palhares, aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem o número do meu WhatsApp aqui embaixo. Pode entrar em contato comigo se você quiser aprender e saber mais sobre a graça de Deus. Se inscreva no meu canal. Aperte o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos do irmão André. Amém? Não esqueça de dar seus likes aí, tá bom? Compartilhe esses vídeos e traga mais pessoas para se inscrever. Se inscreva também no canal Democracia Espiritual do meu irmão Carlos Gomes, no canal Guerreiro da Fé do meu irmão Ivanildo Cruz e do irmão Pedro Donizete, Graça, Ministério do Espírito. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.